Olá, meus nobres, meus queridos irmãos. Quero trazer para você uma palavra esclarecedora para você analisar direitinho. Jesus, depois da ressurreição dele, ele apareceu a 11 apóstolos, porque Judas tinha morrido. No capítulo 16, você vê ali todo aquele contexto, capítulo 16 de Marcos, Evangelho de Marcos, ele aparecendo aos 11 apóstolos depois da ressurreição dele, e ele deu uma ordem no versículo de número 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele pediu para os 11 apóstolos ir para o mundo inteiro, naquela época, e trazer o evangelho às pessoas que não tinham o evangelho, em qualquer parte do mundo, na época. E em Atos 1, versículo número 3, Jesus ainda permaneceu na terra 40 dias, dando instruções, dando orientações, falando acerca do reino de Deus para os seus apóstolos. E depois ele diz, depois de 40 dias na terra, você vê isso em Atos dos Apóstolos 1, versículo 3, e no versículo número 8 ele mandou eles ficar em Jerusalém, testemunhar em Jerusalém, mas assim que recebesse a virtude do Espírito Santo, e a testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas que eles permanecessem ali, para depois que recebesse o Espírito Santo sair testemunhando de Cristo, sob as instruções, sob as orientações que Jesus deu, de sair para o mundo inteiro pregando o Evangelho, começando em Jerusalém, passando para a Judeia, Samaria e até os confins da terra, quer dizer, até os confins do mundo todo. Então, eles não tiveram o Evangelho por revelação, mas por instrução de Jesus, os apóstolos que andou com ele 3 anos e meio. Agora nós temos um porém. Testemunhos oculares não teve o evangelho por revelação, mas por orientação, por instrução de Jesus, instruindo 40 dias depois da ressurreição. Aí aparece alguém lá na frente que nem andou com Jesus, que nem caminhou com Jesus, que nem viu Jesus frente a frente, que não teve acesso a Jesus em carne, que é Paulo. Aí Paulo diz que recebeu o evangelho por revelação. Mas onde é que Jesus mandou falar que as pessoas iam receber o evangelho por revelação? Ou não ser por instrução, ensinar eles? Como por exemplo, Mateus 28, 19, ide e ensinai, que as pessoas receberam a orientação do evangelho a partir do ensinamento e não por revelação. Os apóstolos que andou com Jesus recebeu orientação não por revelação, mas por instrução. Agora vem alguém que nunca viu Jesus, diz que recebeu o evangelho por revelação, sei que para conhecer o evangelho tinha que ser orientado pelos apóstolos que andou com Jesus, pelos 11 apóstolos que ele mandou para o mundo inteiro. Agora alguém diz que recebeu o evangelho por revelação. Espera aí, não está havendo harmonia com aquilo que Jesus diz aos apóstolos. Quem é que disse que recebeu o evangelho por revelação? O apóstolo Paulo. No capítulo 1 de Gálatas, não é coisa da minha cabeça não, no capítulo 1 de Gálatas, lá no versículo número 11, o apóstolo Paulo dizendo aos Gálatas: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas Paulo está equivocado, porque Jesus diz que o evangelho é pregado no mundo inteiro e era para ser recebido por homem, sim. É para ser recebido por Pedro, por Tiago, por João, por os apóstolos que andou com Jesus, recebeu orientação, recebeu instrução. Por intermédio dos apóstolos, as pessoas iam receber o evangelho e não por revelação.
Então, seguindo a ordem de Jesus, o apóstolo Paulo tinha que ter o evangelho por instrução dos apóstolos que andou com Jesus. Aí o apóstolo Paulo aparece dizendo que não recebeu idioma algum, não aprendeu idioma algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E ainda mais dizia que o evangelho dele era o único. Era o único. Por revelação que ele teve. No versículo número 8, ele diz que ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Quer dizer, o evangelho que recebeu foi por revelação, não recebeu por intermédio do discipulado, não recebeu por intermédio de alguém que chegou até ele e evangelizou a ele, discipulou ele, instruiu ele. Não! Ele diz que foi por revelação. Recebeu por revelação, e ai de alguém se anunciar o evangelho diferente do que Paulo pregava e ensinava, era um evangelho amaldiçoado, estava debaixo de maldição, era anátema. Ainda que nós mesmos, um anjo do céu vier, peraí, Paulo, você está fora da realidade do que Jesus disse. Jesus disse que tinha que levar o evangelho por meio dos apóstolos, discipular a pessoa, instruir a pessoa. Então o evangelho de chegar até você não é por revelação, por alguém chegar até você, Paulo, e pregar para você. E quem pregou para você, Paulo? Vocês estão entendendo? Sejam um ser pensante, meus queridos. Sejam um ser pensante. Abraço.